pessoal, bom dia, boa tarde, não sei que horas é que vocês vão assistir esse vídeo, né? Hoje é o vídeo do dia 26 de julho de 2020. Hoje a gente celebra São Joaquim e Santana, ó, que é a imagem deles, né? Com a Virgem Maria. E hoje é o nosso encontro, né, de continuação, que a gente estava falando sobre as virtudes, né? E para desembocar nesse tema, que é a devoção, que é a busca pelo reino dos céus. Então hoje a gente vai começar o nosso encontro nos questionando sobre o que é o reino do céu para nós. E eu queria também saber sobre o que é um tesouro. Acho que a gente já falou sobre tesouro, não já? Acho que a gente já falou sobre isso. Mas para a gente começar bem o nosso encontro, vamos pedir por intercessão de São Joaquim, de Santana, da Virgem Maria, para que eles abençoem o nosso encontro, abençoem esse momento, para que seja um momento de união com Deus, um momento de fortalecer nosso coração, de ter mais fé, de ter mais esperança e de ter mais caridade. Então vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, consagrar o nosso dia, nossa semana, nosso encontro, a nossa turma, as nossas amizades, a nossa vida inteira. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá. Como eu falei já, né, para vocês, hoje a gente vai falar sobre tesouro, sobre reino dos céus, sobre nossa busca pelo reino dos céus. E para começar, eu já gostaria de saber de vocês o que é o reino dos céus para vocês. Por que a gente está aqui hoje, né? Por que a gente está se preparando para conseguir mais esse presente da igreja, que é o sacramento da Eucaristia, que vocês estão se preparando, né? Se não é para buscar o reino dos céus, se não é para buscar o céu, a felicidade, o paraíso, né? Então, o que é esse reino dos céus? Vocês sabem? É alegria ou é tristeza? É felicidade eterna ou é uma felicidade passageira, né? É estar com Deus ou é estar num lugar ruim? Pois é, e outra coisa, vocês sabem o que é um tesouro? Pense aí no que é tesouro. Não vale pensar no Kiko não, viu, do Chaves. O que é um tesouro para vocês? Quando vocês pensam em tesouro. Quando eu vou falar o que é para mim. Quando eu penso em tesouro, sempre me vem uma imagem de um pote de ouro no final do arco-íris, que tem uma história, né? Que no final do arco-íris tem um tesouro, tem um pote cheio de moedas de ouro. Pois é, então eu me lembro disso, assim, de tesouro como sendo um potinho, um baú cheio de ouro, cheio de moeda, de joia, alguma coisa assim. Pra mim é como se fosse isso, tesouro. E pra vocês, o que é o tesouro? Pensem aí. Pois é, pensado já o que é o tesouro, né? Quando a gente fala de tesouro, a gente está falando de uma coisa muito preciosa, né? De algo que é muito precioso. Pode ser um pote cheio de ouro, pode ser um baú com ouro, pode ser joias preciosas, ou então pode ser também a nossa família, né? O nosso maior tesouro, um filho, a mãe, né? Ou o pai ser o seu tesouro, ou então pode ser, o que mais? Falem aí no que pode ser um tesouro para muitas pessoas. Para muitas pessoas, por exemplo, pode ser
um chocolate bem gostoso que foi feito especialmente para você, ou então um jogo de videogame que é muito caro, que é tipo raro, alguma coisa assim, né? Tem essas coisas que podem ser consideradas como tesouros, né? Mas hoje a gente vai falar sobre um verdadeiro tesouro, que é o reino dos céus. Ele é que é o nosso tesouro. A gente tem que se preparar para esse tesouro. E quando a gente fala em tesouro, a gente sabe que está relacionada a uma coisa que é muito importante, uma coisa que é muito valiosa, não é? Então, falar sobre algo como se fosse um tesouro, né? Comparar alguma coisa a um tesouro, é dizer que aquilo ali, aquela coisa, é tipo muito importante. É uma coisa muito rara, muito preciosa, né? Falar em tesouro é falar sobre isso, sobre essa preciosidade, sobre essa coisa ser especial, né? Ser uma coisa muito especial. Então, tesouro é isso. Então, hoje a gente vai fazer uma leitura bem curtinha que esclarece sobre o nosso maior tesouro, que é o reino dos céus, tá? Então, vamos logo fazer a leitura e depois a gente conversa mais. Hoje a gente vai fazer a leitura de Mateus, capítulo 14, eu acho, deixa eu ver, versículos 44 e 45, é bem curtinho. Procurar. Não, desculpa. É Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículos 44 e 45. Onde é que está Mateus? Onde é que está Mateus? Mateus está no Novo Testamento, né? Então, estando no Novo Testamento, vocês vão ao final da Bíblia, né? Bem aqui no finalzinho, vão procurar o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, e vão abrir no capítulo 13. Depois de aberto o capítulo 13, vocês vão procurar os versículos 44 e 45, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura, que é o primeiro passo da nossa leitura orante, né? Para depois a gente fazer a meditação, que é o segundo passo, depois a oração, que é o terceiro passo, a contemplação, e nos prepararmos para o último passo, que é o compromisso, né? Que é a ação. Então, vamos lá para o primeiro passo, que é a leitura, tá bom? Então, eu vou ler, vocês podem ler na Bíblia de vocês também, só são 2 versículos, tem que se concentrar bastante, tem que ler várias vezes, dá para ler umas 4 vezes, que só são 2 versículos, é bem pequenininho. Aí você vai ver bem direitinho, vai ver o que lhe chamou a atenção e vai anotar, vai riscar, vai pegar no seu caderno, vai colocar numa frase, num cartaz, alguma coisa assim. Aquela frase que lhe marcou, que lhe chamou a atenção, aquela palavra, o que quer que seja, tá certo? Então vamos lá, vou fazer a leitura. Aí vocês pausam e leem umas 3 ou 4 vezes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, versículos 44 e 45. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido e, cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pronto, agora vocês pausam e leem, né, várias vezes aí. Agora a gente vai para o nosso segundo passo, que é a meditação. O que o texto está falando para a gente? O que essa passagem bíblica falou para você? O que ele tocou, o que ele marcou? Então vamos começar por quem está falando. Vocês têm ideia de quem está conversando quem está contando essa história do reino dos céus? Quem está falando essa história é o próprio Jesus. Se a gente voltar
alguns versículos antes, no versículo 34, diz assim: Jesus falava tudo isso em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar de parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então, quem estava falando era Jesus, e ele estava falando para as multidões, né? E ele falou isso do reino dos céus, que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, né? Vocês lembram que eu falei que Jesus estava sempre cercado por multidões, né? Que Jesus estava sempre acompanhado por pessoas pobres, humildes, ou ricos, ou curiosos, ou que queriam ser curados, né? Eu falei que estava sempre rodeado por multidões, porque as pessoas criam nele, porque as pessoas acreditavam no poder dele e queriam que ele fizesse milagres, né? As pessoas tinham fé que Jesus podia curá-las, que podia tirar os demônios, né? E elas seguiam Jesus e Jesus ia conquistando essas pessoas, porque ele era Deus, né? E alguns acreditavam e outros não, né? Mas ele falava para todos, ele falava para as multidões. E nessa história aqui, já que era Jesus que falava, né, para as multidões, sobre o que ele falava? Ele comparava o reino dos céus com o quê? Só são 2 versículos. No primeiro versículo, ele comparava o reino dos céus com o quê? Leiam aí se vocês esqueceram. Ele comparava o reino dos céus com um tesouro escondido, né? Então, esse tesouro escondido é o reino dos céus. E o que é que tem a ver ele ser um tesouro escondido? Aí Jesus continua, né? Ele diz assim que quando alguém o encontra, né? Quando alguém encontra um tesouro escondido, ele deixa ele lá escondido, ele deixa o tesouro lá escondido e cheio de alegria vai vender todos os seus bens para comprar aquele campo onde estava o tesouro escondido, né? Se fosse vocês encontrassem um tesouro abandonado, escondido em algum lugar, tipo num terreno próximo ao rio, vocês estão andando de bicicleta, encontram um tesouro. Vocês iam fazer o quê? Vocês iam deixar aquele tesouro lá escondido, né? Ia dar um jeito de fazer com que a mãe de vocês comprasse aquele terreno para vocês terem um tesouro para vocês. Será? Não é mais ou menos assim que podia acontecer? Pois é. E ele está falando que o reino dos céus é assim. O reino dos céus é como um tesouro que está escondido. Aí a pessoa encontra o reino dos céus e ela vai lá e vende tudo para ter esse reino dos céus. E como é que é isso na vida prática? Na nossa vida, na vida atual, né? Quando a gente encontra o reino dos céus, a gente faz de tudo para conseguir conquistar o reino dos céus para a gente. Por exemplo, quando você sabe que Deus, ele é misericordioso, que Deus, ele quer que você seja feliz eternamente, que você sabe que Jesus Cristo deu a vida por você para que você viva feliz, sem dor, sem culpa, sem injustiça, sem briga, com ele em algum lugar, você quer fazer o que Jesus pede ou você não quer fazer o que Jesus pede, né? Se ele está te dizendo que ele vai te dar toda a alegria, toda a felicidade eterna. Quando a gente descobre que Jesus fez por nós tudo isso, né? Que ele morreu por nós, deu a vida por nós, para que nós sejamos felizes eternamente, qual é a sensação que a gente tem? Qual é a vontade que desperta no nosso coração? É de fazer tudo por Jesus para merecer ir para perto dele. E esse ir para perto dele é que é o reino dos céus, né? O paraíso, é a glória eterna, é a felicidade eterna. É saber que você passou a vida toda fazendo o bem, para quando você morrer, você ir direto para o céu, né? Então é essa a nossa busca, né? E esse deve ser o nosso tesouro escondido, que é o reino dos céus. O tesouro é ir para o céu, né? O reino dos céus é o nosso tesouro. A gente tem que desejar a vida toda fazer o bem para ir para o céu,
não é isso? Então, o que é que a gente faz quando a gente descobre que Jesus nos promete essa vida de eterna felicidade? A gente tem que vender todos os nossos bens e comprar o campo que tem esse tesouro escondido, não é o que está falando no primeiro versículo? Dá para entender? Então, como é que a gente pode vender tudo para comprar o reino dos céus para nós? O que vocês acham que vocês podem fazer para comprar esse reino dos céus, né? Bem, eu estou usando essa frase do jeito que está na Bíblia, né? Porque a gente sabe que a gente não pode comprar o reino dos céus. Jesus não quer que a gente pague nada para ir para o céu, né? Mas o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer aqui na Terra hoje para ganhar a vida eterna, né? A gente pode ser bondoso ou a gente tem que ser invejoso? A gente tem que seguir os mandamentos da lei de Deus ou a gente tem que ter preguiça, tem que mentir, tem que desobedecer os pais, tem que desonrar os pais? Não, a gente tem que seguir os mandamentos da lei de Deus, tem que seguir os mandamentos da igreja, né? Tem que conhecer Jesus, tem que querer conhecer Jesus para que a gente vá para o céu. Então, o vender tudo é fazer tudo que tiver ao nosso alcance. E sabe como é uma das formas que a gente pode fazer uma das formas que está ao nosso alcance de se aproximar do reino dos céus, né? É rezando, é fazendo orações, é rezando o terço, é estando sempre com um crucifixo, né? Agora não tô com o meu crucifixo, aquele crucifixo que foi bento, né? O de vocês, foi benzido para vocês usarem. Acender uma vela, rezar ajoelhada à noite antes de dormir. É fazer uma novena, né? Participar das novenas. Agora que está no isolamento, a gente não pode mais ir para as novenas, mas a gente pode fazer novenas em casa, né? Essas são formas de devoção, né? De mostrar nossa devoção. É rezar um terço, pedir a intercessão de Nossa Senhora. Essas são formas que a gente pode comprar, digamos, né? Comprar aqui esse campo que tem o reino dos céus, né? Que tem esse tesouro escondido. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês estão fazendo hoje para merecer o reino dos céus, para merecer o paraíso? Pensem aí se vocês estão vendendo tudo de vocês, ou vocês estão vendendo só um pouquinho. Me falem, pensem aí. Vocês estão com um caderno? Anotem no caderno. Qual é a pergunta que eu perguntei? Se você está fazendo tudo que está ao seu alcance para merecer o reino dos céus. E o que é fazer tudo para merecer o reino dos céus? Você está obedecendo todos os mandamentos da lei de Deus? Você está obedecendo todos os mandamentos da igreja? Você sabe quais são todos os mandamentos da lei de Deus? Você sabe quais são todos os mandamentos da igreja? Se vocês não souberem, não tem como vocês saberem se vocês estão fazendo tudo certo, né? Outra coisa, vocês estão se dedicando do fundo do coração a ter um momento com Deus, a rezar mais, a ter devoção firme, pedir, se humilhar, pedir à Virgem Maria, pedir ao seu anjo da guarda. Vocês estão rezando para o anjo da guarda de vocês? Vocês estão querendo ter um momento de oração, de devoção, de aproximação com Deus? É essa a pergunta. É isso, né, que eu estou perguntando. Vocês estão fazendo isso? Estão vendendo tudo? Estão fazendo o melhor de vocês? Ou vocês estão só enrolando? E é o segundo versículo. Vamos ver o que ele fala. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. Eu quero que vocês pensem agora o que é mais importante para vocês. O que é o tesouro da vida de vocês? Pensem aí. É a família de vocês? É o irmão, a mãe? É a escola? É um jogo? O que é? O que é o tesouro de vocês?
pensando nisso que é o tesouro de vocês, eu queria saber se esse tesouro ele não é mais importante ou ele é menos importante do que o reino dos céus. Difícil, né, essa pergunta? O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Esse é o tesouro mais importante, né? Ele é que é o reino dos céus. Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amar a Deus é saber que você busca o reino dos céus em primeiro lugar. Então, às vezes é difícil quando a gente tem que dizer qual é o nosso tesouro mais importante. Mas esse é o tesouro mais importante das nossas vidas, é amar a Deus sobre todas as coisas. É entregar tudo nas mãos de Deus. É esse que tem que ser o nosso tesouro. É a busca por Deus, a busca pelo paraíso, pela vida eterna. Então vocês não tenham dúvidas quando lhe perguntarem quem vocês amam, o que vocês buscam, né? Vocês buscam o reino de Deus, porque vocês amam a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, apesar de ser difícil. Mas não é impossível, porque Deus nos dá fé, nos dá caridade, nos dá esperança, né? E nos fortalece a cada dia. E Ele morreu por nós. Ele que é o Deus do impossível, né? Então, Ele é que tem que ser o nosso tesouro, né? Buscar o reino dos céus é que tem que ser a nossa pérola preciosa, tá bom? E agora que a gente já fez essas meditações, eu queria que vocês também meditassem em outra coisa. Com relação ao reino dos céus. Anotem aí o que é o reino dos céus para vocês. É o paraíso, né? É o céu, é a vida eterna, é um lugar onde não tem injustiça, não tem pecado, não tem tristeza. É isso para vocês? Anotem aí o que é esse reino dos céus. Depois que a gente termina a meditação, é o momento de fazer uma oração, né? É o momento de agradecer, de pedir a Deus pelo que a gente tem no nosso coração, para que a gente tenha coragem de buscar o reino dos céus, para que a gente tenha coragem de vender tudo, para comprar o campo onde tem um tesouro escondido, né? Para que a gente tenha coragem de fazer tudo o que for preciso para ganhar a vida eterna. Então, nesse momento da oração, que é o terceiro passo, eu queria que vocês só ouvissem a história breve assim de São Joaquim e de Santana. Hoje é dia 26 de julho, né? E hoje a gente celebra a festa de São Joaquim e de Santana, que são os pais da Virgem Maria, ou seja, eles são os avós de Jesus. Então hoje a gente celebra também o dia dos avós, o dia das avós e dos avós, das avós e dos avós. E quando é um dia desse, né, que a gente celebra a mãe e o pai da Virgem Maria, a gente tem que pedir a intercessão dela e a intercessão deles, para que abençoe a nossa vida, a nossa família, né? E vocês acham que pedir a Maria para abençoar a nossa família, abençoar os nossos avós, não é uma forma de se aproximar do reino dos céus, não? Eu acho que é, né? Uma forma de você se aproximar do reino dos céus é você sendo devoto, é você fazendo devoções, é você se entregando, pedindo a intercessão dos santos, pedindo a intercessão da Santíssima Virgem, para pedir a Deus por nós, né? Não que a gente não possa pedir diretamente para Jesus, mas Jesus, ele nos mostra na vida dos santos modelos de como nós devemos ser. E se eles são modelos para buscar o reino dos céus, então a gente tem que se espelhar neles também, né? Então, só contar bem rapidinho a história deles, né? Na verdade, na Bíblia não fala sobre os pais de Maria, né? Pouco, inclusive, se fala sobre a própria Virgem Maria, né? Porque Maria é tão cheia de graça que
que Deus quis que ela tipo passasse assim despercebida, como se fosse uma forma de ela ser ainda menor, né? Assim, ela se humilhar mais, sofrer mais, mesmo sem sofrer, digamos, né? Mas é uma forma de mostrar quão agraciada Maria foi, né? Como ela foi amada por Deus. E nessa foto, por exemplo, a gente vê São Joaquim e Santana com as escrituras na mão, né? Diz a história dos historiadores, estudiosos, né? Que São Joaquim e Santana, eles não podiam ter filhos. Tanto é que eles passaram muitos e muitos e muitos anos sem poder ter filhos, até que Santana ficou grávida de Maria. E depois que ela ficou grávida de Maria, provavelmente, supostamente, né? Ela dedicou ofereceu Maria para estudar num templo, né? Para conhecer as escrituras. E foi assim que Maria soube tudo sobre a história de Jesus, né? Do que iria acontecer. Ela creu no Salvador, né? E ela virou a mãe do Salvador. Ela virou a Arca da Aliança, né? Quem carregou o menino Jesus no ventre. Quão agraciada ela foi. E Santana e São Joaquim, ó, tem aqui na foto, eles mostrando para Maria as escrituras, né? Então, é uma forma da gente refletir as nossas vidas, né? Como a gente pode ser devoto, como a gente pode se aproximar do reino dos céus. Eles são um exemplo de como se aproximar do reino dos céus, né? Maria é um exemplo de como se aproximar do reino dos céus. Ela que sofreu tanto, porque uma mãe vê um filho morrer crucificado, né? Sofrer todo tipo de humilhação, não deve ter sido fácil para ela, que era humana, né? Apesar de ser cheia de graça, ela é um ser humano, né? Da mesma forma que Jesus também é ser humano e é Deus. Mas daí vocês imaginam o tamanho do sofrimento dela. E mesmo assim ela buscou incessantemente, desde o dia que ela nasceu, o reino dos céus, né? E hoje a gente pede a intercessão da Virgem Maria para que a gente também busque incessantemente o reino dos céus, de todas as formas que a gente puder. Quando a gente passar na igreja, a gente fizer o sinal da cruz, quando a gente rezar para o nosso anjo da guarda, quando a gente rezar ajoelhado, quando a gente vê um doente, a gente colocar uma vela na mão dele para a gente rezar também. Quando a gente tiver a oportunidade de ir nos velórios, prestar nossa solidariedade, tudo isso são formas de nos aproximar do reino de Deus. Então, agora, nesse momento, eu quero que vocês abram o caderno e peçam a intercessão de Santana, de São Joaquim, da Virgem Maria, para que a gente encontre o reino dos céus, para que a gente consiga encontrar o reino dos céus, para que a gente tenha forças, coragem para se dedicar. Tá bom? Tem como vocês fazerem isso? E por fim, né, agora a contemplação. Nesse momento da contemplação é o momento que Deus fala com a gente, né? O que a gente pode pedir, a gente pode tentar ouvir o que Ele nos diz. E eu queria que vocês fizessem também no caderno. Vocês desenhassem um arco-íris e um baú, do jeito que é o meu tesouro, né? E eu quero que vocês coloquem o que é o reino dos céus para você. Você vai colocar, é o paraíso, é a vida eterna, se for isso que você acha, né? É o lugar que não tem injustiça, é o lugar para onde eu quero ir, né? É o paraíso, é um lugar que não tem briga, que não tem pecado, que não tem guerra, que não tem sofrimento. Quero que vocês desenhem um arco-íris, no fundo do arco-íris um baú, e dentro do baú vocês podem escrever o que é o reino dos céus para vocês. Que tesouro é esse, né? É o paraíso? Então agora, por fim, nosso quinto passo, que é botar em prática o que a gente viveu hoje, né? Do nosso tesouro. A gente não já sabe o que é o nosso tesouro? O que tem que ser o nosso tesouro? O nosso tesouro é buscar, o nosso tesouro é o reino dos céus, né? E o quinto passo que eu
gostaria de fazer, que eu poderia fazer, era tentar ver com os meus avós, né? Primeiro rezar pelos meus avós, já que hoje é dia de São Joaquim Santana. E segundo, ver com os nossos avós o que eles fazem para se aproximar do reino dos céus. Pedir dicas. É isso. Daí você segue as dicas dos seus avós, né? Como assim? Se ele diz assim, você pode rezar o texto todo dia. Ou então, eu acho que para se aproximar do reino dos céus eu faço isso. Eu sou devota de São Francisco. Né? Descubra qual é a devoção do seu avô, de sua avó. E veja o que você pode fazer para se aproximar, para chegar mais rápido no reino dos céus, para ter seu lugar garantido, para fazer tudo para se aproximar de Deus. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se aproximado de Deus e que esse encontro seja muito bom. Então, estivemos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.